Tá indo. Muito obrigada, minha Boa querida. noite, Seja gente. bem-vinda. Oi, Jéssica. Tem até uma chamada gravada. Vou com- A gente grava as aulas toda terça-quinta para disponibilizar lá no YouTube. Boa... Seu áudio fechou. Opa, voltei. Boa noite novamente, Boa queridas. noite. Espero que estejam todas bem. Infelizmente, a gente está com a baixa, né? Quem puder aí, tá chamando a companheira para ir entrando na aula, porque a gente não pode demorar muito por causa do tempo, a gente tem uma aula maravilhosa aí pela frente, mas seria muito bom se a gente tivesse com a participação de todas. Então, vamos lá, chamando aí nos grupos, nos privados, devagarinho. Então, que alegria estar aqui com vocês de novo. Mais um encontro nosso, eu aqui fazendo a lista novamente. E eu vim aqui dar um recado muito especial. A gente está chegando no final do nosso percurso, da etapa online desse curso maravilhoso. E os nossos encontros, eles têm sido muito especiais, eles têm sido muito bons, com muita alegria, né? Eu sempre fico muito feliz quando eu entro e eu vejo vocês interagindo aí, falando, com saudade, vim visitar. E também pelos aprendizados que os engenheiros secundários estão aqui trocando com vocês. Eu acho incrível o trabalho que eles estão fazendo aqui. E aí eu tenho uma pergunta. Quem que está fazendo o livro? A gente tinha um combinado, que já está rolando aí nos grupos que eu estou vendo, do nosso livro, que é o nosso norte desse curso. Vamos lá. A nossa missão, a partir de agora, é continuar criando as nossas páginas. Sempre num retalho, tamanho 15 por 20, como a gente combinou. E a gente vai usar tudo que a gente tiver, além da nossa criatividade. Nossos botões, nossas fitinhas, nosso bordado, nosso crochê, costuras, tudo que vocês quiserem. E aí a gente vai lembrar uma coisa, do lema do nosso curso. Nosso curso tem um lema. O lema é costurando coletivamente o bem viver. É o mote. E aí, a gente vai falar de encontros. Os nossos encontros aqui, terça e quinta, estão sendo encontros formativos. Toda terça e quinta a gente aprende um negócio novo. Muito legal. Sobre planejamento, sobre como organizar o empreendimento, sobre como as estratégias de marketing que a gente tem para vender nosso produto, nossas capacidades. A precificação, que é muito importante, passamos por aí, né, com a professora Denise e Marquinhos acompanhando a gente. Mas também tem outro tipo de encontro. A gente troca muito afeto. Eu vejo vocês trocando muitos afetos, muitos encontros afetuosos aqui pela telinha, como eu comentei, né? E aí, temos uma notícia para vocês. Eu acho que tem uma coisa muito boa vindo por aí em relação à nossa amizade. Mas antes, vamos ouvir aqui um poema de Braulio Bessa para ver o que é que ele tem a dizer sobre a amizade. Quanto é que vale um amigo? E aí? A amizade não se compra, não se vende em prateleira, não tem promoção de amigo. No shopping, nem numa feira. Um amigo é um presente, de graça, mas faz a gente ser rico a vida inteira. Olha só, a gente fala aqui de precificação, será que o amigo se compra? Acho que não, hein? Mas nossa felicidade é a nossa riqueza, né? Junto com os nossos afetos. E aí, está chegando aí uma notícia muito boa. Nós vamos unir os nossos encontros. O nosso encontro formativo com os nossos afetos. No nosso grande encontro presencial do curso de gestão, que está se aproximando aí. Nós já temos a data, vai ser separado pelos territórios, né? E vai dar início lá em Mato Grande, no dia 1º de julho. Seguindo pelo dia 2, no Alto Oeste, lá em Mossoró.
depois do Seridó, que vai ser lá em Caicó, e as datas do Agreste e das Serras Potiguares, que vão ser realizadas aqui em Natal, né? Eu sei que já está circulando aí a organização do grupo também, e logo mais a gente vai ter mais informações, mas eu vou deixar um recado aqui, o meu último recado do dia, para a gente poder apreciar a aula do nosso professor, que a gente precisa começar a nossa preparação para o nosso grande encontro de afetos e aprendizados. Vamos começar as etapas presenciais nos concentrando na construção do nosso livro. A gente vai continuar construindo. Quem não fez, vamos lá tentar fazer uma página, duas. Lembra aí um conteúdo que você goste, que você achou legal, que você aprendeu. Vamos construir uma folhinha falando aí. Pode ser um desenho, pode ser um bordado, que represente aí alguma coisa que você aprendeu no curso. Ou também alguma coisa que você está com dificuldade de aprender, porque a gente vai debater isso no encontro presencial. Então, vamos nos concentrar na produção do nosso livro, preparar nosso material, porque a gente vai construir o livro grandão lá presencialmente nos territórios. Então, vamos preparar os botões, tudo que a gente tiver de material aí para usar coletivamente nos nossos grupos presencialmente, para a gente compartilhar e costurar coletivamente o nosso bem viver. Não se esqueçam, esse é o nosso lema. E com isso, vou ficando por aqui, vou deixar o professor Anderson Pedrosa dar continuidade com a aula. Façam um bom curso, aproveitem, é muito importante. O pessoal do Engenheiro Sem Fronteiras é muito dedicado aqui, é muito legal essa parceria. E é isso, gente. Obrigada mais uma vez pela escuta. Vão chamando mais participantes, como eu já falei, e eu vou ficando por aqui. Vou acompanhar a aula. Boa noite, gente. Oi, 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 boa noite. Boa noite. Noite. Obrigado Boa aí, noite, professor. Júlia. Boa noite. A todas e todos. Certo. Vamos lá começar nossa aula, né? Na última aula, a gente terminou os novos conceitos, né? Os novos termos, os novos cálculos, assim, que a gente vai fazer para realizar um estudo de viabilidade, né? A gente viu como se calcula a depreciação, que é aquele valor que a máquina perde, o equipamento perde com o decorrer do tempo, com a medida que vai usando a máquina, ela vai valendo cada vez menos, né? E... Oi, Elisângela, quer falar algo? Acho que foi sem querer. E também vimos, além de depreciação, a gente também viu uma continuidade sobre a questão de investimentos, né? E impostos também. Fizemos a revisão de todos os valores, pegando desde lá dos conceitos utilizados nas primeiras aulas do curso até os mais recentes. E hoje a gente vai ter uma aula mais prática naquele sistema lá, que no finzinho da aula a gente mostrou ali rapidinho. Hoje a gente, com mais calma, com mais tempo, a gente vai conseguir, inclusive, esse sistema, esse site que a gente utiliza, já vou até deixar no chat já, mas acredito que vocês já tenham recebido também. Na cartilha tem um QR Code também desse sistema. E aí eu queria saber se alguém teve tempo, alguém conseguiu da terça-feira para cá, né? Terça-feira não, que a aula já acabou, tinha acabado 9 horas da noite. Queria saber se ontem ou hoje alguém conseguiu mexer um pouquinho, explorar mais esse site aí, que a gente vai estar aprendendo mais com ele hoje.
Aí alguém conseguiu mexer de ontem para hoje? Acho que não, né? Mas não tem problema também. A gente vai utilizar ele com calma hoje para conseguir absorver bem o conhecimento. E quero falar é que esse sistema ele ainda não tem um nome. Por enquanto, a gente está chamando apenas de um sistema para estudo de viabilidade. E aí, é, deixo aberto para vocês, né, pensarem em sugestões de nome para esse sistema, mas a gente, nós do Engenheiros Sem Fronteiras, também vamos estar pensando em algumas sugestões de nome. E aí, na próxima semana, como vai ser a última semana do nosso curso online, né? A gente faz um diálogo, talvez uma votação, para conseguir definir um nome para esse sistema, e assim a gente conseguir tratar ele, né, chamar de um nome melhor do que sistema. O sistema parece algo muito, muito formal, muito complexo assim. E a ideia dessa ferramenta é o contrário, é que ela seja simples, que ela facilite nossos estudos de viabilidade. Certo? Eu Fala, meu Deus do céu. vou compartilhar aqui. Certo, mas sem problema. Gente, a gente vai. A aula hoje vai ser só nesse sistema. E na próxima aula, a gente ainda pode, dependendo de como caminhar hoje do tempo, próxima aula a gente ainda pode retornar um pouco para revisar uma coisa ou outra. Então, a gente vai ter tempo, certo, para mexer nele ainda. E podemos já dar uma boa notícia, né? Justa Trama confirmou para conversar com vocês na próxima terça-feira, na questão da viabilidade. E vai ser bacana, porque está uma coisa bem fresquinha, elas estão negociando com a EBSER, né? Para, eventualmente, também na área de confecção, para a rede, né? Uma rede que gerencia os hospitais universitários, e aí elas podem contar, inclusive, sobre essa história para você. Vai ser bem bacana. Isso mesmo, Sandra, bem lembrado. Então, já podem até, caso vocês tenham alguma pergunta específica, já podem ir anotando essas perguntas, deixando separada para a gente, na terça-feira, ter uma conversa bem legal aí com a Justatrama. Vou compartilhar a tela aqui. Não vai ter slide hoje, certo? A gente vai mais para a prática mesmo, mas vou continuar usando como base a cartilha. Então, se alguém preferir também e ficar acompanhando a cartilha física ou a digital ao decorrer da aula, fique à vontade. E aí, vamos lá, deixa eu botar aqui. A gente vai começar com um exemplo, vamos construir o exemplo do início ao fim, passando por tudo que a gente aprendeu nesse curso relacionado à análise de viabilidade. E também posso ir explicando cada passo, porque na última aula só foi apresentado como funciona a ferramenta, certo? Então, para quem não estava na última aula, ou para quem precisou sair mais cedo, né? Esse é um sistema de análise de viabilidade para pedidos de confecção. Então, o que a gente aprendeu durante o curso, ele pode ser usado para analisar viabilidades de outros projetos, não necessariamente só relacionado à confecção, mas o sistema, ele é voltado mais para pedidos de confecção mesmo, certo? Eu vou botar para começar já, e a gente vai passando por cada etapa, são 11, né? A primeira é entendendo o pedido, onde a gente vai fazer a identificação do nome do grupo. Eu vou passar a utilizar
Depois a gente constrói um pedido coletivo, sabe, com a participação de vocês. Por enquanto, eu vou utilizar exemplos da cartilha ainda, então vou colocar aqui associação retalhos vivos. Anderson, antes da gente avançar, seria legal a gente falar para elas o que a gente pensou para o nome, né? Eu comentei. Mas aí vamos já pedindo para elas provocarem, ficarem provocadas, né? Então, mulheres, vão pensando, vocês vão ver como é que funciona o sistema, essa plataforma, funciona no celular, funciona no computador, e aí, ao final da aula de hoje, eu vou querer ouvir de vocês, ou ao longo da aula, sugestões, e aí de nomes. E aí coloquem no chat para a gente, ou podem falar também, tá bom? Obrigada. Só fazer mais esse reforço. Isso. Inclusive, foi bom porque lembrou de outra coisa, só para complementar. As melhores ideias são as mais intuitivas. Então, o nome que vocês pensarem assim, de primeira, vocês podem ir dando como sugestão já, sabe? Porque a ideia é que o nome tenha relação com a função e com o sentimento que essa ferramenta provoca. Então, o que vier na cabeça, vocês podem estar sugerindo aí, e depois, coletivamente, a gente escolhe esse nome. Certo? Então, o nome do grupo é Associação Retalhos Vivos, e aí, essa associação recebeu um pedido para produzir 10.000 jalecos. Foi aqui o segmento do cliente, eu vou botar o hospital. Posso colocar aqui, hospital universitário. E aí, são 10.000 jalecos com prazo de 2 meses. No caso aqui, o prazo total, ele fica em dias aqui, então eu vou converter em meses para dia. Cada mês ali tem em média 30 dias, então 2 meses, total de 60 dias, né, o prazo. E aqui, chega na parte do produto, vou colocar jaleco. A quantidade pedida são 10.000, né? O valor pago por peça ficou um valor de R$ 70 por peça. Então, para cada jaleco, o hospital vai pagar R$ 70. Aqui eu tenho a opção de adicionar outro produto também, às vezes, em um pedido único tem um, dois, três, podem ter diversos produtos, e a gente consegue incluir aqui para fazer a análise toda de uma vez, mas, por enquanto, nesse exemplo, o pedido foi só dos jalecos. Vamos continuar aqui, e aí a gente vem para a segunda etapa, que é analisando a capacidade real do grupo. Então, preciso saber se há tempo suficiente para produzir sem correria. E a pergunta é, o grupo dá conta do prazo, daquele prazo de 60 dias? E aí eu vou colocando os valores aqui do exemplo. Como aprendido na parte de planejamento de produção, né? Aqui ficou 60 minutos, 1 hora, né? Para produzir um jaleco. Vou colocar aqui 60 minutos, o tempo médio para produzir uma peça de jaleco. Aí, quantas horas por dia cada mulher trabalha? Nesse exemplo, tá como 8 horas por dia cada mulher vai trabalhar. E quantas mulheres estarão na produção? Essa etapa de quantas mulheres estarão na produção, eu posso colocar assim, considerar que minha associação tem 30 mulheres e vou considerar que todas vão participar da produção. Então, a gente tem que, para a produção do jaleco, a capacidade de cada mulher por dia é de 8 peças, 8 jalecos, já que um jaleco demora 1 hora,
uma hora para ser produzido e trabalha 8 horas por dia, então 8 jalecos por dia. A gente vai calcular os dias necessários. São 10.000 peças, né? São 8 jalecos por dia e 30 mulheres. Então, com essa conta aqui, multiplicando as mulheres, quantidade de mulheres 30 vezes a quantidade de produzidas por dia. E aí vai pegar 10.000 e dividir esse valor, a gente chega em 41,7 dias, arredondando 42 dias, né, necessários para atender essa produção. E aí a gente vai relembrar da ideia do conceito de prazo produtivo. A gente não pode considerar os 60 dias como disponíveis para a produção, né? Tem aquele tempo de planejamento, de compra de materiais, tem o tempo de descanso, né? Ninguém é robô para estar trabalhando todos os dias assim, sem ter uma folga. Então, a gente vê aqui que o prazo produtivo ele vai ficar em 40 dias, são 2/3. Então, se meu prazo total é de 60 dias, eu vou dividir por 3, vai ficar 20 dias, e multiplico por 2. Aí eu chego em 40 dias, é o meu prazo produtivo. Aí vamos lá para o resultado aqui da análise de capacidade. Os dias necessários, né? Ficou em 42, arredondando. E o prazo produtivo é de 40 dias. Então, tipo, aqui está no limite, mas aí, como para ficar de uma maneira mais confortável, com os dias necessários, ficando dentro do prazo produtivo, a associação decidiu convidar mais 2 mulheres para fazer parte da produção. Então, aqui eu mudei a quantidade de mulheres da produção de 30 para 32. Eu vou dar um zoom aqui, acho que fica melhor. Mudei de 30 para 32. E aí, aqui no novo resultado, aqui que estava 42 dias necessários, já baixou para 39. Então, está dentro da capacidade. Então, vocês podem ir sempre avaliando, podem ir testando. Eu ainda está dando aqui que está dentro da capacidade, mas eu ainda acho que está muito apertado, porque se tiver algum imprevisto, além desse 1/3 que está sendo considerado aqui, pode acabar prejudicando a entrega. Então, posso aumentar para 35 aqui, no lugar de, em vez de convidar mais 2 mulheres, convida 5, e aí cai para 35 dias, 36, arredondando, né? E aí fica mais confortável. Que por enquanto eu vou deixar em 32, certo? Então, dentro da capacidade, a gente vai para a parte mais financeira agora, certo? Então, o terceiro passo são os materiais usados em cada peça. Aí tem, relembrando aqui o que são custos variáveis, que aumentam conforme a produção, né? E também, tipo, tem um lembrete aqui que nem todo material é comprado da mesma forma. Em alguns casos, a peça usa apenas uma fração da embalagem. Por isso, o sistema calcula automaticamente quanto daquela compra realmente entra em cada peça. Então, vamos lá, vou botar aqui jaleco. Então, primeiro material utilizado no jaleco. Vou botar aqui tecido, né? Principal. E aí, como esse material é comprado? Aqui eu posso colocar direto na unidade de uso, que aí eu vou preencher dessa forma aqui, unidade em metro, né? Preço por metro, colocar R$ 20 um metro. E vou colocar que é utilizado 1 metro acho que é mais, né? Mas seguindo exemplo por enquanto. 1 metro para cada peça. Então, para tecido, o custo é esse aqui. Por peça, R$ 20.
Também tem a opção aqui de fazer essa conta, esse detalhamento aqui em embalagem fracionada, que são os casos em que comprou uma linha em cone de 5.000 metros por R$ 22. E aí, se a peça usa 200 metros, basta informar e o sistema faz a proporção sozinho. Então, vamos colocar aqui rolo. Comprei, tinha 100 metros nesse rolo de tecido e custou R$ 2.000. E eu estou usando 1 metro, por 1 metro de tecido, né, para cada jaleco. Vai dar o mesmo valor, certo? O custo por peça vai ser R$ 20 vezes 1 metro. Então, tudo vai depender da forma como vai tá mais confortável, vai estar mais adequada para vocês utilizarem, certo? Se souberem quanto custa 1 metro aqui, é mais fácil utilizar esse aqui direto na unidade de uso. Caso não, pode utilizar esse aqui da embalagem fracionada. E aí, não é só o tecido que precisa, né, para produzir o jaleco. Então, o nome do material 2, que no exemplo está um agrupamento, né, em aviamentos, que vai considerar linhas, botões. Eu vou considerar em unidade aqui. Então, aqui tem metro, centímetro, unidade, quilo, grama, litro, mililitro. Eu vou considerar unidade para os aviamentos, considerar como se fosse só botão. E aí, o preço do botão é um botão muito específico que custa R$ 1 a unidade e vão ser utilizados 5 botões por jaleco. Então, para os botões, ficou um custo de R$ 5 e o tecido R$ 20. Então, no total, por peça, ficou R$ 25, o custo variável, e no total, como são 10.000 jalecos, fica em 250 mil, o custo variável total. Ok, então, terceiro passo, deixa eu só... Terceiro passo, ok, vamos para o quarto passo, aqui é o tempo de trabalho. A gente vai calcular, no caso, vai estimar um valor para remuneração. E aí isso pode ser acordado, né, tipo, em assembleia, qual vai ser o valor da hora de trabalho. Aqui no exemplo eu vou considerar que vai ser R$ 18 a hora. Então, para todas as costureiras que vão estar participando, que são 32, né, cada uma vai receber um valor ali de R$ 18 por hora aproximadamente, certo? E aí o jaleco vai ter um custo total uma remuneração ali da mão de obra de R$ 180 mil. Então, para produzir 10.000 jalecos, vai custar R$ 180 mil do custo do trabalho ali das costureiras. E aí a estimativa de remuneração do trabalho por mulher no pedido, né, no fim do pedido, fica R$ 5.625, e para cada dia útil, cada dia trabalhado, cada mulher irá receber R$ 144. Ok, aqui também, esse cálculo do tempo, do valor do tempo de trabalho. Se tiver alguma dúvida, podem ir interrompendo, certo? E aí a gente chega em desgastes das máquinas e equipamentos, que é a depreciação, né? Que a gente estudou na última aula. E aí, revisando o que é a depreciação, as máquinas também têm custo, porque se desgastam com o tempo.
Então, a depreciação ajuda a reservar parte do valor dos equipamentos para sua futura reposição, que é o exemplo que eu dei na última aula. Se você não considerar esse custo no preço do produto, vai chegar algum momento futuramente que você vai precisar comprar uma máquina nova e vai ter que tirar do próprio bolso para comprar essa máquina. Então, é importante que seja considerado. E aí, os termos importantes, né? A vida útil é o tempo estimado de uso do equipamento e o valor residual é quanto ele ainda pode valer no fim da vida útil. Então, vou adicionar aqui a máquina de costura, considerar como se foi o único equipamento, assim, que utilizado, assim, que vai ter uma depreciação. A quantidade usada no pedido, vou colocar 32, um para cada mulher que está participando da produção. O valor de compra de cada máquina, em média, assim, R$ 3.000. E a vida útil em anos, considerar que essa máquina vai funcionar durante 10 anos. E o valor residual, aquele valor de venda, né, no fim da vida útil, após 10 anos, aqui considerar R$ 600. Tipo, é um bom valor residual, então provavelmente aqui a gente está considerando que essas máquinas elas vão ser bem cuidadas, vão ser conservadas, e aí mesmo após 10 anos, elas ainda vão vão ter um valor significativo, certo? E aí a depreciação anual, a gente vai fazer R$ 3.000, que é o valor da compra da máquina, menos R$ 600, que é o valor residual, e dividir por 10, que é a vida útil em anos. Então, a gente chega em um valor de R$ 240 depreciado por ano, isso por unidade. E aí, a depreciação mensal por unidade vai ser esses 240 dividido por 12, como a gente viu na última aula. Então, isso aqui significa que a gente perde R$ 20 por máquina a cada mês. Ela está valendo R$ 20 a menos a cada mês, certo? E aí, depreciação no período, a gente está considerando aqui um período de 2 meses, né? E aí, a gente calcula esses R$ 20, que são mensal por máquina, vezes 1,3 meses. Aí como a gente está considerando um prazo de 2 meses, e aqui virou 1,3. Aí tem que lembrar, né, que a gente, para o cálculo aqui da depreciação no período, a gente vai considerar o período produtivo, aquele prazo produtivo, que é 2/3 do prazo total. E aí, esse prazo produtivo fica aqui em 1,3 meses, já convertendo para meses. Então, 20, que é a depreciação mensal, vezes a quantidade de meses do prazo produtivo, vezes as 32 máquinas. E aí a gente chega num custo no período, né, de R$ 833,33. Então, durante essa produção, as máquinas, somando todas as máquinas, elas vão deixar no total, vão deixar de valer R$ 833. Então, se o total aqui, se eu posso fazer também 3.000 vezes 32, vou saber o investimento, né, da compra daquelas máquinas, e aí eu faço só subtrair aqui esses 833, e eu consigo descobrir também o quanto ainda está valendo aquelas máquinas. Aqui tem a opção de adicionar outro equipamento, se usa mais de um tipo de máquina também, pode separar aqui, máquina de costura aqui, bordadeira aqui, não sei se tem alguma, como exemplo que Graça deu uma aula sobre fazer costura de lantejoula, não sei se utiliza máquina específica também,
mas pode adicionar mais de uma máquina e fazer esse cálculo aqui. Certo? Então, depreciação calculada. A gente vem aqui para os gastos de funcionamento, energia, água, manutenção. E aí, nesse exemplo aqui, foi feita uma estimativa de R$ 4.000 para esses gastos. Então, 4.400 na real. Então, aqui eu tenho a opção de colocar os valores mensais, e aí o próprio sistema ele vai multiplicar pelo número de meses, mas aqui, como eu já sei, o exemplo já me deu uma estimativa total, então eu vou marcar aqui, já calculados para o período. Aí eu vou colocar aqui, com energia foi gasto R$ 2.000, com água R$ 500, com manutenção R$ 1.500, e com internet foi gasto R$ 400. Então, somando a depreciação mais esses gastos, chega aqui em 5.233 custos fixos para esse período, né, para esse pedido. E aqui tem outras despesas de embalagem, transporte, enfim. E aí a gente vai considerar que não teve custo de embalagem da forma que foi produzida, o cliente optou por não ter embalagem, então aqui pode ficar transporte barra logística, R$ 1.000. Para a comunicação foi gasto R$ 600, e para cafezinhos ali, né, o lanche em dias de produção coletiva, foi gasto R$ 500. E aí, fundos para o grupo. Esse é um campo que ajuda o grupo a prever reservas coletivas dentro da análise. É um fundo de manutenção, capital de giro, fundo de saúde, uma reserva ali que é importante sempre considerar, porque até, tipo, quando está se empreendendo assim, é muito variável e imprevisível o quanto de dinheiro, o quanto de pedidos eu vou receber ao longo do ano. Então, pode ser que às vezes passe um, um mês, 2 meses assim, com pouquíssimos pedidos, e isso prejudique a vida financeira das costureiras. Enfim, então é sempre importante considerar esse valor separado para os fundos, certo? E também, aqui nesse caso, é um hospital público que está fazendo o pedido. Esses pedidos, se alguém tiver, é porque eu não estou conseguindo. Não, fui eu. Eu só estou pedindo para que todo mundo deixe os seus microfones desligados, porque senão dá interferência na sua fala. Eu acho que Patrícia está com ele ligado. Se tiver mais alguém, por favor, deixe desligado. Obrigada, era isso, Anderson. Certo, obrigado. Então, por exemplo, aqui é um hospital público está fazendo um pedido, e muitas vezes tem um prazo, dependente de ser público também, se fosse privado, também existiria esse prazo para pagamento. E aí esse prazo pode ser 1 mês após receber o pedido, 2 meses, até uns 3 meses assim, depois de receber o pedido. Então, fica claro, assim, a importância desse valor reservado para fundos, porque vamos supor, se o pedido, o pagamento é para 2 meses depois. Então, vamos lá, vamos considerar 1º de junho, o hospital fez o pedido. Então, tem até o 1º de agosto para fazer a entrega do pedido. E aí o hospital só vai pagar lá para o dia 1º de outubro. Então, são 2 meses para poder receber aquele valor, sabe? 4, se a gente considerar a partir do momento do pedido. E aí, as costureiras, né, os coletivos, vão precisar
se sustentar até receber o valor desse pedido. E aí os fundos são uma forma de ter esse controle para que a vida financeira não fique oscilando tanto assim. 2 meses assim eu tô com o dinheiro sobrando, 2 meses eu tô com o dinheiro faltando, isso causa um desgaste emocional, tipo, desmotiva, e, enfim. Então, é uma forma de trazer uma segurança a mais, certo? E aqui eu vou considerar desse pedido aqui que R$ 20.000 vai ser destinado para esse fundo, certo? E aí a gente chega no passo 8, com os impostos sobre a venda, que a gente também viu na última aula, né? Quando o grupo emite nota fiscal, parte do valor da venda precisa ser paga ao governo, e esse valor deve ser considerado no cálculo. Então, aqui, nesse exemplo, foi considerado um imposto de 6%, que vai gerar um valor aí, um gasto de 42.000 pago ao governo, certo? Essa parte aqui é mais simples, mas se já tiver no contrato, assim, definido, se for com um pedido do governo, por exemplo, e tiver definido ali o imposto, é só inserir o imposto aqui, a taxa de imposto. Se não tiver, aí pode usar uma estimativa como 4, 6 ou 8%, certo? Para esse exemplo aqui, para os outros a gente vai manter em 6%. E aí, será necessário empréstimo? O empréstimo pode ser necessário para cobrir custos antes de receber o pagamento do pedido, como a compra de materiais ou capital de giro do grupo. Aqui calculamos o impacto no resultado usando os juros compostos. Então, nesse exemplo aqui, foi necessário um empréstimo porque o coletivo não tinha um capital de giro, um saldo inicial suficiente para fazer a compra dos materiais para produção. Então, para não perder o pedido, né, foi feito um empréstimo. E foi feito um empréstimo no valor de R$ 75.000, com a taxa de juros mensal de 0,9%, e para pagar esse empréstimo em 12 meses. Aí aqui tem uma pergunta: o empréstimo será usado para comprar os materiais para produção, os insumos? Se sim, se sim, o sistema abate a parte correspondente para não contar duas vezes. Então, é aquela que a gente viu na aula lá sobre empréstimo. Eu vou colocar aqui que sim, totalmente, todo o valor do empréstimo vai ser para comprar os materiais. E aí a gente chega aqui que o montante, como eu peguei 75.000, nós pegamos, né? A associação pegou R$ 75.000 de empréstimo, e aí somando o custo do empréstimo, que é aquele custo por pegar emprestado, um dinheiro que não é seu e poder gastar amanhã, por exemplo. Um dinheiro que eu não teria amanhã, eu passei a ter e vou gastar ele. Sendo que aí eu preciso pagar uma taxa por isso, né? E aí, somando com o valor dessa taxa, fica R$ 83.513. E para descobrir o que é de valor de juros nisso, pega esse montante total aqui, esse valor total de 83.000, e vai subtrair pelo valor que eu adquiri do empréstimo, foi 75.000. Então, o meu custo real do empréstimo é de R$ 8.513,23. Aí, lembrando, eu, não estou considerando esses 75.000 aqui, estou subtraindo ele do valor total, porque esses 75.000 já foram considerados lá naquele custo do tecido, dos botões, certo? Então, se eu colocar que não, por exemplo, aqui se eu marcar que não foi utilizado para comprar os materiais, aí aqui eu tenho um valor de R$
realmente um custo adicional de 83 mil, certo? Como eu vou utilizar, né, só para compra de materiais, aí o impacto líquido no resultado vai ser R$ 8.513. Então, é um novo custo que eu vou tenho no meu pedido, certo? Vamos continuar. Se for o passo 9. Então, no passo 10 aqui, a gente já tem o resultado econômico do pedido. Lá no início, a gente teve o da capacidade, né? E viu que 32 mulheres conseguiam atender esse pedido de 10 mil jalecos em 2 meses. E aqui a gente tem o resultado econômico do pedido. Então, vamos lá para passar aqui o resumo. Temos que a receita ficou em R$ 700 mil, que são 10 mil jalecos no valor de R$ 70 cada. Os custos variáveis ficaram em R$ 250 mil, tecido, botão, o custo do trabalho, que é a remuneração das costureiras, ficou em R$ 180 mil. E aí, isso trouxe um resultado estimado de R$ 192 mil. Alguém sabe dizer o que é esse resultado estimado aqui? O que ele significa financeiramente? Esse valor aqui ainda vão ter mais gastos, será? E aí, mulheres, esse resultado que é a sobra, vai para onde? Vai ter mais alguma coisa? Isso, a gente vai repetir o curso todinho. Eu só fiquei em dúvida numa coisa, professor. Quando o senhor colocou os custos, né? Jaleco, tecido, botões, linha, a máquina, no caso, a manutenção da máquina, né? Aí eu acho que faltou energia, né? Faltou o tempo que o senhor colocou, faltou da energia que a gente consome, que geralmente 80% são máquinas já a motor, e água. Porque quando a gente faz a precificação assim, a gente não coloca tudo que vai gastar, além da matéria-prima, mais os outros custos, né? Uma porcentagem, por exemplo, uma porcentagem para energia, porcentagem para água, que você vai consumir no decorrer da produção, tempo, né? A precificação do tempo. Era só, assim, essa observação que eu estava observando o senhor falando, e eu vendo essas pequenas questões. Certo. Eu vou voltar aqui rapidinho. A gente considerou esses valores aqui, ó, tem. Acho que o senhor falou rápido e eu passei despercebida. Pronto. Então, vou revisar essa parte aqui com vocês, certo? Aqui são o custo do trabalho, né, o tempo de trabalho, o cálculo do custo de trabalho foi considerado um valor de R$ 18 por hora de trabalho, certo? Para as costureiras. Aí aqui tem até o resumo. Então, cada costureira nesse pedido iria receber R$ 5.625,144 por dia útil. Aí, a depreciação, né, que é o desgaste das máquinas e equipamentos. Foi considerado aqui Pronto, esse daí equipamento de é 40, máquina. não é isso? Isso, foi considerado 32 máquinas de costura e a depreciação, né, o desgaste dessas máquinas para esse pedido vai gerar um custo de R$ 833.
que no caso esses 240 é, é como se fosse uma reserva para você fazer a manutenção dessas máquinas, é isso? Isso. Porque Tanto como porque às vezes numa produção dessa, além de você fazer a manutenção, né, deixar ela limpinha novamente, também às vezes pode acontecer de quebrar alguma peça e você já está, né, preparada para que, se isso ocorrer, você não fique parada no decorrer do trabalho, é isso? isso. O ideal, na depreciação, o ideal é que esse valor aqui seja reservado para aquisição de uma nova máquina, sabe, no futuro. A, Ok. manu, a, pa- a parte da manutenção, ela tem que ser considerada também, mas ela está considerada aqui, tipo, a parte, um custo fixo à parte. Então, está aqui. Para esse pedido, foi considerado R$ 1.500 para manutenção, de gasto com manutenção. O Marcos está inscrito. Pode falar, Marcos. Não, era para falar exatamente que tinha outro momento que colocava a manutenção. Aí, aí o Anderson já mostrou, então tá ok. Porque a depreciação é como se fosse aquele valor que o grupo vai estar guardando para posteriormente substituir a máquina. Mas, obviamente, não vai ser com esse valor depreciado durante essa produção que o grupo vai conseguir comprar uma nova máquina, não vai ser só com esse valor. Então, por isso, tem que ser pensada também a manutenção. Então, ela entra aí no custo fixo e cada grupo pode decidir, e a partir do seu estudo, né, ver quanto é que se gasta com essa manutenção. Aí era só esse acréscimo mesmo. Valeu, Marcos. Aí aqui também foi colocado, né, valor de energia, água, internet. Aí dá o total dos custos fixos aqui. Foi reservado o fundo para o grupo. O valor de imposto. E o empréstimo que foi realizado. Então, aqui a gente chega num resultado, tem um resumo aqui dos custos, todos os custos e despesas, e aí o custo total ficou em 507 mil, sendo que a minha receita, o valor que o hospital vai pagar, ficou 700 mil reais. Então, tem um resultado aqui positivo de 192 mil e uma margem geral de 37,8 por peça. A gente vai ver com E calma. aí, tentando explorar aqui com o Anderson, essa sobra, que é o resultado positivo de 192 mil e alguma coisa, se a gente reservou, pensou no valor de depreciação, é desse valor do resultado total que eu vou tirar e guardar para depreciação. Se vocês pensaram nos fundos, é desse dinheiro que separa para fazer o fundo. Qualquer outra coisa adicional, vocês separam para esse fundo, né? Isso, exatamente. E aí, por exemplo, sobrou esse valor aqui, como decidir, né, o que vai fazer com esse valor? Tipo, isso aí acho que cada associação, cada grupo consegue decidir entre si, né, nas suas assembleias, o que vai fazer com o valor, mas vocês podem continuar utilizando esse sistema para decidir isso. Então, colocar aqui para ver o diagnóstico final, e aqui tem uma opção de revisar e editar algum valor que eu queira. Então, por exemplo, eu vou considerar que desse valor, como sobrou um valor considerável, eu vou separar um pouco mais profundo, aí eu posso continuar aqui e já vai mudar o resultado. Aumentei 20 mil lá no fundo. Eu posso também considerar aqui que no trabalho vai aumentar R$ 2 o valor da hora.
E aí aqui também já mudou um pouco o resultado. Enfim, podem ir fazendo essas simulações para considerar o que vai ser feito com esse valor. O importante é considerar tudo o que precisa ser feito, tudo o que precisa ser guardado para emergências futuras, para fazer um investimento. Não é recomendado também, por exemplo, que sobrou esse valor aqui, vamos dividir tudo entre quem produziu para as pessoas receberem mais. Isso pode acontecer e é até justo, mas não todo o valor, porque tem que considerar essas emergências do futuro, sabe? Então, como associação ali, como coletivo, é importante ter esse planejamento financeiro para gerar também uma segurança para todas as pessoas envolvidas. Isso, né? mas você tem que ter o capital de giro. Deixa guardado capital de giro. Vamos imaginar que vocês tenham que melhorar a infraestrutura, comprar ventilador ou ar-condicionado, comprar novas cadeiras mais confortáveis, que para vocês poderem trabalhar melhor, mudar as luzes, mudar de sede, ir para outro lugar, comprar mais máquinas, enfim, tem muita possibilidade que vocês podem fazer com, com essas sobras, né? E a decisão é de vocês, só de vocês. Exatamente. O importante é decidir, ser conversado, né? Decidir em conjunto. Aí a gente vai para uma nova análise, e aí eu queria pedir ajuda de alguma participante para me ajudar nessa nova análise. Não precisa fazer cálculo, essas coisas, sabe? Porque o sistema ele já faz o cálculo. Então a gente só vai preencher os valores. E aí, como eu não sou da área texto assim de confecção, eu não tenho muita noção dos valores. E aí, às vezes, acaba que a gente faz uma simulação aqui que está um pouco diferente da realidade de vocês, né? Então, se alguém puder me ajudar, aí eu queria pedir pelo menos uma ou até duas pessoas para a gente ir conversando aqui e ir preenchendo junto essa nova análise, sabe? Esse novo estudo. Pode ser alguém que recebeu um pedido recente ou um pedido muito marcante. Olha, aí já temos uma sugestão de nome. Boa, Mércia. Pode ser do grupo, tá? Alguma associação, né, o coletivo recebeu recentemente algum pedido ou está com um pedido agora para ser analisado. A gente pode simular. Vocês querem fazer isso? Quem gostaria de começar? E a depender do tempo, a gente pode fazer mais de um grupo. É, como a gente já passou com calma em cada passo, a gente pode ir só alimentando os valores, digitando ali e ver como vai ficar o resultado final. E aí, é, ter medo não, porque não tem nem o que errar, sabe? A gente só vai preenchendo os valores. E não tem nem certo ou errado isso aqui. Vou dar uma olhada aqui no chat dos grupos presentes para a gente fazer uma provocação, fazer uma chamada. Se Hum, preparem, deixa eu ver aqui na lista quem chegou. Ó, eita, tem bastante gente aqui. Pessoal de Currais Novos, quer falar? Tem aqui a Associação das Bordadeiras de Currais Novos. A gente tem a Associação Solidária Maria Rita. Quem gostaria de simular? Tem o pessoal da CTCI de Igapó, aqui de Natal. Tem a Maria do Socorro da CCAPAR.
Associação Negros Feliciano do Alto, Porto Alegre, Rio Grande do Norte. Quer falar, então? Aproveita que vocês abriram o microfone. Vamos fazer a simulação? Não, que só vocês para dar querem uma boa noite a produzir? vocês e dizer que eu estava assistindo, mas meu esposo junto com ele, e só que a gente ficamos só em silêncio observando, porque a gente também está fazendo o curso pelas cartas aqui na nossa comunidade, estamos cansados mesmo, entendeu? Ah, E eu vou entendi. falar, certo? Tá bom, muito obrigada, querida. E aí, gente, quem vai? Ó, tem a Márcia da BCN, de Currais. Quem mais? Pessoal da Ascobem. Bora, Messi, ajudar aí. Essa que é sempre ativa Livramento na aula com- de Anderson. Eu quero Vamos. aproveitar também para agradecer as cartas, que está fazendo um trabalho muito bonito com essas entidades da economia solidária, com esses grupos, muito competente, muito presente, está sempre nos dando força. As cartas, a gente só tem muito que agradecer, muito, muito mesmo, viu? Temos mesmo, muito bem. É, E aí, como eu falei Mércia? no início do vídeo, Sandra, eu estou no curso Ah. presencial lá do Corte Costura, com o pessoal da Caritas também, né? A gente está com Diana e Sônia, duas maravilhosas lá, na Ascobem. Aí, assim, faz um bocado de tempo que eu não estou pagando encomenda, porque a gente está envolvido nisso aí está se dedicando bem ao curso lá presencial. Fale da sua última encomenda, então. A última encomenda que você pegou, vamos tentar fazer ela para ver se ela foi viável ou não? Pode ser. Pode ser? Vamos só, Pode ser. só para a gente ver se o software está funcionando, né? Vai lá, Márcia, o que você produziu? Mas assim, a última mesmo eu não tenho. Eu tenho, assim, os valores que eu vendi e tal, a quantidade, mas, assim, essa questão do material, acho que eu não ia ter como fazer agora. Só mais ou menos, só para ver se essa bate. questão da depreciação, aprendi terça-feira, eu não sabia, eu não fazia esse cálculo. Aí a gente estimula o padrão. Mas eu vou a gente usar faz uma estimativa junto. Pronto, então eu vou fazer o que eu fiz para o Dia das Mães. Então tá. Certo. Qual o nome Vamos do botar grupo? o nome do grupo? Não, foi pessoal, não foi Pessoal, bem pela Maria Tudo Rita, bem. não. Não tem Então, vamos lá. problema. Vai lá, vai estar com o nome da Mércia. O nome do Não cliente precisa dizer o nome do cliente, coloca um nome fictício, se você quiser, tá? Vou botar outro, né? Foi um pedido pessoal, né? Isso. Pronto. Caso não lembre alguma informação do pedido, pode dizer algo aproximado mesmo. Prazo do pedido, lembra? Foram 20 dias. 20 dias. O produto. É uns conjuntinhos de pano de prato e pano de mão, que era a lembrancinha do Dia das Mães. Eu vou adicionar como 2 produtos separados, que aí a gente já faz o teste, né? Que nosso outro exemplo foi só com produto. Isso. Pano de prato e pano de mão, né? Isso, é uns kitzinhos que eu faço. No Qual caso a quantidade? foi o kit, né? Mas vamos tentar separar aqui, só para o exemplo. A quantidade de cada um. No caso, são 60 de cada. 60. Pronto. Aí vamos lá, o valor a ser pago por cada um. O valor foi... Sim, no caso fica R$8, porque eu cobro R$16 pelo kitzinho. Fica 50% para cada um, metade, metade. Isso, é. Pronto. Cada peça, R$8. Então, a gente chega aqui que a receita do produto ficou em R$480 para cada produto, certo? No total, 960. Pode passar? Eu já estou Pode tentando passar ou quer mudar alguma coisa? Não, pode. Não, é isso aí.
É porque esse kitzinho eu compro o pacote de pano de prato com 12 e de um pano de prato eu faço ele inteiro, boto o bico e um detalhe, uma barrinha de tecido. E um pano de prato eu faço 2 paninhos de mão. No caso, com um pacote com 12, eu faço 8 Hum, kits. Aí Então, eu tô achando complicado assim de fazer essa coisa. então vamos lá. Deixa eu tentar ajudar. Se com um pano de prato faz 2 panos de mão, tipo, eu acho que Não, os doze panos de prato eu consigo fazer 8 kits, sempre. Porque é exatamente 8 panos de prato inteiro e 4 desses panos de prato, desse pacote de 12, eu faço 8 panos de mão. entendi. 12, um pacote com 12, eu faço 8 kits. No caso, E- 16 panos. Então, gasta mais produto, mais material com o pano de prato, né? Sim, Mais de ou certa menos o forma, dobro. sim. Sim, a barrinha de tecido que eu coloco, o bico, sim, Pronto, então vou fazer uma sugestão aqui. No total tá R$ 16, né, o kit? sim. Eu vou colocar R$ 10 para o pano de prato e 6 para o pano de mão, certo? E Dado aí, que você gasta mais matéria-prima no isso. pano de prato do que no pano de mão. Isso. Na verdade, não, porque assim, já no pano de mão, no batimão, tem que botar um tecido em cima para fazer aquela preguinha lá. Ah, então fica igual mesmo. Então vamos deixar igual. Fica mais ou menos o mesmo gasto. Por isso que eu falo O trabalho é o mesmo para os dois. A matéria-prima de tecido é que é diferente. A gente faz isso no tecido. isso. O tecido, no caso, a sacaria, Uhum, é mais no pano de prato e metade no pano de mão. Só que pronto. o tecido mesmo, que eu faço a barrinha, ou os detalhezinhos do pano de prato, é que é quase o dobro no pano de mão, porque eu tenho que fazer a Uhum. barra e a partezinha de cima. Pronto. Quando a gente chegar na parte do que vai Da detalhar os matéria-prima. materiais, né, a gente separa bem direitinho o que usa em cada um. Mas vamos lá, o tempo de produção por produto, para pano de prato e para pano de mão. Quanto tempo, mais ou menos? Para os panos de prato é muito rápido, coisa de acho que uns 10 minutos, eu acho, porque o pano de prato eu coloco a barrinha, já coloco o bico e está pronto. Certo. E pro pano de mão? O pano de mão é um pouco mais, porque tem que costurar a partezinha de cima, tem que botar uma entretela para ficar mais firme. Eu acredito que acho que uns 25 minutos. Sim, certo. E aí, quantas horas, assim, em média, você se dedicou para esse pedido por dia? 4 6 horas. horas, 6 horas. 6 horas. 6. E aí, foi só você mesmo que produziu? Sim, só eu. Certo. Então, vamos lá. A gente já tem o resultado da capacidade. Identificou que para o pano de prato são necessários ali cerca de 2 dias, né, arredondando para a produção. E para o pano de mão, necessários 4 dias. Então, tipo, aí soma tudo aqui, o total de dias necessários fica ali por volta de 6 dias. E Isso. aí, e a gente vai para aquela comparação, né? Tipo, usando o prazo produtivo. Dias necessários são 6, o prazo produtivo é 13 dias ali, então tem tempo suficiente para atender esse pedido, certo? Então, tá tranquilo. Consegue entregar até antes do prazo, ou então, tipo, se tiver outro pedido que esteja com prazo mais curto, dá prioridade a outro pedido e depois finaliza esse. É uma opção também. Então, primeira parte da análise de capacidade deu certo. Aí vamos lá para os materiais usados em cada peça, que são os custos variáveis. Vamos lá. Primeiro, pano de prato. Qual o material utilizado no pano de prato? Compra já o pano de prato. Isso, eu compro o pano de prato pronto, aquela sacaria xadrez. Uhum. Pronto. Aí
você compra um fardo ou Não, eu compra, compro o pacote, são 12 panos de prato, 12 unidades. No caso, eu comprei 5 pacotes. vou colocar aqui então a embalagem fracionada para a gente fazer, certo? Então, Ok, são pacote, são 12 unidades por pacote, é? isso, E o preço desse pacote? R$ 27. 27, Isso, e é usado um por unidade, né? isso, Certo. Então, o custo para o pano de prato, custo por peça é 2,25, só em relação ao a essa. tecido. Aí usa A mais o quê? sacaria, na verdade. Sacaria. Isso. Tá vendo? Eu sou tão leiga assim que não É sei nada. nem o que é isso. Assim, né? Que se escreve mesmo. Isso. E aí, como você faz a compra da sacaria? Geralmente eu tenho um depósito lá no Alecrim, que eu fiz um cadastro lá, aí dependendo da quantidade eu até tenho um desconto lá, sabe? Aí geralmente compra mais por unidade ou compra pacote também, Não, só pacote. certo? Aí a unidade lá é metro ou unidade mesmo? Unidade medida, no caso, que eu quero dizer. Só unidade. Porque, no caso, o pano de prato, ele já vem pronto, né? Ele já vem com Uhum, abanhado, já vem todo pronto. No caso do pano de mão, é que eu corto ao meio, e no caso faço dois, né? De um desses certo, panos de prato. certo. Aí vamos lá. Quando é esse pedido específico, mas tem também o pedido que é com sacaria mesmo, aquela que eu compro, faço abanhado, corto todo, entendeu? Aí é no metro, mas esse específico foi o pano de prato pronto. Pronto, entendi. Então, vamos deixar por unidade mesmo. E Isso, aí é é unidade. pacote, é? Isso, pacote. Pacote, lembra quantas unidades, quantas 12, sacarias? 12. 12, E o preço do pacote? R$ 27. 27 também. E usa um por pano de prato, né? Pano de prato, sim. O pano de mão é que são um paninho desse, dá para fazer dois. Aham, a gente tem mais algum material que usa É que, para o por pano enquanto, a de gente só prato? está usando para o pano de prata. E daqui a É, pouquinho a gente vai Ah, fazer para o pano de mão. o sistema ele separa, sabe, por cada item do pedido. tá. Então já tinha botado o pano de prato, né? Já, já. Quando você colocou o Ah, tecido, depois chamou de sacaria, era a mesma coisa, não Ah, era? então Foi aqui é a no é, começo mesma é o coisa, verdade. mesmo. é? É. O tecido que eu faço a barra é tricoline. Pronto, então vou adicionar aqui outro tecido, né? Ó, vou adicionar material para pano de Vai o prato. quê? Aí vai a bainha, vai linha, não vai? Isso. Então vamos colocar esses materiais. O que você quer colocar? Te- Linha É ou a a bainha? tecido tricoline, no caso, Tá. que é para barra, né? Uhum. Bico, bico de Show. cambrão Peraí, bordado. vamos finalizar. É, eu acho Assim, melhor. Vamos ver o tecido tricoline aqui primeiro. Compra no metro ele, é? no metro. E aí, qual o preço do metro? Tem uma noção? Desse que eu compro geralmente é R$ 30, né? R$ 29,90. A 30 mesmo. E aí, aproximadamente quantos metros usa por peça, por pano de prato? Esse também foi um pouquinho complicado, porque a barrinha ela fica mais ou menos 50 centímetros por 10 centímetros cada um, né? No caso foram 60. Deixa eu tentar fazer aqui. 45 vezes 60. Não, A gente pode. Esse metro aqui que você diz é metro quadrado ou metro normal?
Que Não, deve ser padrão. é o metro normal e o tecido, esse tricoline que eu compro de R$ 30, ele tem 1,40. No caso, na largura dele, eu consigo fazer 3. Sim. Então isso aqui é só 20 vezes 10 centímetros. 2 metros. 2 metros para o pano de prato. Sim, mas é a quantidade de panos de prato que você faz. No caso, esse daí eu fiz os 60. Essa quantidade. Então, você colocou 1 metro. A gente está falando por metro, não é? No caso, foi Isso. 2 metros para todos os panos de prato? Isso, foi, porque é só uma barrinha de 10 centímetros. Certo. Ok. Então, a gente vai E pegar, no caso, na largura, dá 3. certo? Então, a gente vai pegar 2 metros, dividir por 60. Então, como aqui está em metro, vai ficar essa quantidade aqui, sabe? Por peça. Eita, não foi Não, o zero. quase R$ 10. Tem certeza que é isso? Não, foram 2 metros. Ah, é porque não, é eu que botei errado, tá faltando um zero ali. Isso Foram fica, 2 metros. Ó, foram 2 fica metros. R$ 1 por peça. Não fica. Eu que tinha colocado, comi um zero aqui. Certo. Tem mais algum? Por enquanto, o Mas ela pano disse que de foram prato. 2 metros, não foi só 1 metro. Foram 2 metros. Não, ele botou 2 metros. É que eu fiz 2 metros Ah, para entendi. Para tudo, aí saber quanto precisava dividi por peça. por 60. Não, os 2 metros foram só os panos de prato, Anderson. Porque Mas, eu fiz aqui o cálculo só para os panos de prato. 2 metros para o pano de prato e mais 2 metros para o pano de mão. tá, mas por enquanto a Porque, gente já está no pano, a gente por enquanto só está no sim, pano de então, prato. no caso total, foram 4 metros. Para esse daqui é 2 metros. Tá certo. Já foi Ó, colocado, né? esse número aqui que eu coloquei aqui, eu Usando a peguei esses principal. 2 metros, o total, e dividi por 60, que é a quantidade de pano de prato, né? Certo. Então, chego que para cada pano de prato gasta 0,033 metros, que aí vai dar um custo de Tá, R$ 1 tá. por pano de prato. Entendi, diretora, entendi. Tá certo. Que aí, para descobrir o custo por peça, né, ele vai pegar o preço do metro. No caso, por exemplo, você gastou R$ 60 de tecido para pano de prato, mas aí quando for dividir pela quantidade de pano de prato, né, que são 60 também, vai dar um custo de R$ 1 por peça. Que eu poderia fazer por aqui também. Então, botar Não, eu já rolo. entendi. Eu tô cada vez gostando mais desse programa. Pronto. Então, aqui tem mais algum material? Você tinha comentado Não, pino. poderia colocar bico como aviamento, né? Porque, no caso, seria aviamentos em geral. Não, Tá, bota só aviamento, porque aí pronto. E aí, como a gente bota como você fez a compra desse material? também por metro, porque o bico ele vem Vamos colocar ele em no embalagem maço, né? fracionada, que aí fica mais fácil de Isso. calcular. Isso. Aí, rolo. É mais um maço, que é Põe um outro. pacote que vem 13, poucos metros, tá? Ah, é pacote, então. É, Bota pacote. pacote. Aí, 13 metros, É 13, 13. alguma coisa. Custa quanto o pacote completo? É Desse que eu comprei. 3,60. 13,60? É 13 13, metros e 60 centímetros. isso, Pronto. exatamente, obrigada. Olha aí como é bom. É essa participação que eu É, a estava gente, querendo.
Só me ligo mais no 13, viu? Não, mas isso não tem problema também, viu, Messi? É porque aqui a gente trabalha com valores aproximados. Quando você realmente recebeu o pedido que for fazer a pesquisa dos materiais, aí você consegue realmente ter os valores exatos. Aqui é uma simulação, então é E aí, se aproximado for o mesmo. caso, né, Messi, a gente deixa 13 e 13 de novo, né? Isso, com certeza, claro. Obviamente, é por isso que na minha cabeça só vem esse número. O Pronto. preço, gente. Sim, Aí o o preço preço do foi 12 pacote, reais. Eu 12 vou fazer. reais. Foi. É porque E quanto... parte desse produto eu usei alguns que eu tinha aqui em casa, entendeu? Aí Uhum. eu Entendi. não. Mas Mas mesmo aí a gente, assim, nesses casos, considera também o que você usou que tinha em casa, porque porque em você algum... pagou por Ah, ele. É, tem que entrar na conta, claro, sei. Quanto e que aí, você usou? É isso que eu não. Eu vou tentar calcular aqui, porque no caso também é mais ou menos 50 centímetros para cada um, para cada pano, né? É, Foram eu contribuí com você, amiga, porque Oi, geralmente dá 32, dá 52 centímetros, porque você tem que deixar 1 centímetro para poder fazer a costura de lado. mas esse paninho que já vem pronto, ele só tem 46 centímetros, se não me engano. Aí 46. Então, no caso, você usa 48 centímetros. mas eu sempre boto os 50, entendeu? Na conta, pode botar 50 É? centímetros na conta, Uhum. Então, pronto. Então, beleza. 0,50, né? 0,50. Pronto. pronto. Então, ficou 44 centavos por peça, né? Por pano de Uhum. prato. Isso aqui. Então, vamos fechar o pano de prato assim com esses custos, né? Sim, pode ser. E E aí aí, a gente vai agora para o pano de mão. isso. E aí, aqui tem o pano de prato, né? Como que você tinha comentado. Isso. Aí, eu acho que vai ser melhor a gente ficar usando aqui embalagem fracionada, né? Uhum. E aí, Unidade aí, né? por unidade. Professor, o- para só uma Oi. contribuição. Eu acho que também é importante, quando os grupos, mesmo eles já tendo uma mercadoria em estoque, ele está sempre atualizado com os preços. Por quê? O que ocorre? Às vezes, numa feira, você não tem estoque, né? Não tem mercadoria guardada. Aí você faz o mesmo produto do mesmo jeito. Aí, vamos supor que eu sou o grupo A. O grupo B já tinha essa matéria-prima. Então, como ele não faz a precificação, não, eu já tenho material, ou então eu ganhei de doação, tal, grupo. Então, a gente está vendendo desse preço mais barato. E isso atrapalha o outro grupo que está comprando a matéria-prima atualizada. Então, é muito importante, mesmo que o grupo ele tenha esse estoque, esse material, que ele também possa sempre ir ao mercado, fazer uma pesquisa, comentar, para sempre estar atualizado com a mercadoria dele. Porque, principalmente pano de prato, em épocas de chuva, ele sobe muito o valor do pano. Era isso. E nesse caso, licença, e nesse caso, Rosário, que você falou, pode-se fazer também o seguinte, né? Como, vamos dizer, grupo X já tinha em estoque, está vendendo um valor até mais em conta do que o grupo B, pode-se fazer como se fosse um valor, uma promoção tipo relâmpago, ou até mesmo dependendo da forma de pagamento, até para não prejudicar o grupo seguinte, né? E dessa maneira, acaba também se atualizando e também trazendo vantagem para o produto que você já tinha, né? Porque não vai ficar lá parado, você vai agregar um valor, mas você bota como se fosse uma promoção ali do dia, relâmpago, ou para aquela forma de pagamento X. Isso, até porque hoje se vê muito em maquineta. E quando as pessoas não fazem a precificação, elas também não colocam os cálculos da maquineta, porque tem que se observar. A maquineta são 3 tipos: débito, crédito, Pix
e parcelado. Aliás, 4, né? E parcelado. Então, tudo isso, quem tiver no grupo na frente, ele tem que ter noção, né? Se ele for fazer uma venda de R$ 100, eu quiser dividir, ou de 200, ele sempre está observando o cálculo de juros da maquineta dele, né, do grupo, para que, no final das contas, não venha ter o prejuízo. Então, às vezes, as pessoas se confundem que o débito é o mesmo juro do crédito, o crédito é o mesmo juro do débito, o PIX, não é porque é PIX na maquineta, mas também é descontado o juro. Então, isso é muito importante que os grupos, eles observem, quem estiver adquirindo maquineta, que eles possam ter, se não sabe, peça ajuda, porque eu sei que não é fácil, né? Às vezes a gente se confunde, a gente não é tão boa, às vezes, em cálculo, então é bom sempre a gente estar pedindo ajuda a quem é mais experiente, trocando experiência, porque só fortalece o empreendimento de cada um. Muito bom, viu? Gostei muito das contribuições aí. E realmente algo muito importante, não sei se já havia sido comentado, mas pelo menos eu não tinha comentado nenhuma aula minha, essa questão da taxa das maquininhas que também deve entrar no preço do produto. Não é justo que vocês paguem pelo uso da maquininha, né? Tipo, vocês têm que considerar esse custo também, esse valor. E tem outro custo que Pode falar. Tá, no caso a gente não está te ouvindo, Rosário. Desculpa. Estou dizendo, e principalmente embalagens também. Porque embalagem, tanto as simples como as de presente, está num preço muito alto. Então, é muito importante também que as pessoas, os grupos, incluam nas suas precificações, porque embalagem não é barato. Isso mesmo. Obrigado aí, viu, Rosário, pela contribuição. Pode ficar à vontade para participar, se tiver mais algo a pontuar. Certo? Então, vamos voltar aqui para o pano de... A gente está agora nos custos variáveis do pano de mão, né? E aí um dos materiais utilizados é o pano de prato. E aí, que eu me lembre, em pacote, né, Mércia? Vem 12 unidades, é isso? Era com o centro histórico da capital, onde grupos de manifestantes estão acampados há dias. Mas hoje, o centro... Mércia está mutada. R$ 27 o valor do pacote. 27. E para o pano de mão, usar quantas unidades? No caso, só meia. No Meia? caso, Isso. Com um pano de prato faz 2 panos de mão, né? Isso, Pronto. Então, vou botar aqui que usar metade de um pano de prato para fazer um pano de mão. E aí fica esse custo aqui por peça. E aí, quais outro material para o pano de mão? No caso, também é o tecido tricoline. Tecido tricoline. É o mesmos valores do outro? Sim, R$ 30. Deixa eu ver. 30 e 0,033. Mas, no caso, usa um pouquinho mais, porque tem a partezinha de cima, né? Sim. Eu ainda estou até com uns prontos aqui, eu vou pegar para vocês verem. Aí usa quanto? Rende quantos? Para a gente poder fazer a conta. No caso, a barrinha... Melhor fazer a embalagem fracionada, Anderson. Isso. Vamos lá. Rolo? Em rolo ele? Né? Não, é por metro. Mas ele vem, por exemplo, comprou 10 metros, aí eles enrolam ou vem dobrado? Ele vem um pacote, Não, ele vem vem... dobrado. Então, vou deixar aqui outro. Aí comprou 2 metros, né? No caso, esse foram 3, porque é mais ou menos metade da quantidade da barrinha, eu uso lá em cima. Cada metro, R$ 30, é isso?
Isso. Tá 90, então, né? É o preço total de tudo. É, o total. Eu vou tentar mudar minha câmera aqui para vocês. Eu não sei se vai dar para ver assim. Ah, Ó, dá tá para ver vendo? sim. Tem essa partezinha de cima, aí eu Uhum. faço, às vezes, com viés, mas eu estou fazendo mais com a pontinha do tecido, um pedacinho do tecido. E a barrinha dele embaixo, ó. Uhum. Esse daqui eu botei um entre e meio com fita, mas geralmente eu boto um biquinho em cima. Esse daqui foi só a barrinha do tecido sem o bico, ó. Aí o pano de prato eu faço com a barrinha combinando. Ó, esse daqui já foi outro que eu fiz, eu tenho outro modelo, ó. Todos são tricoline algodão. Aí, por isso que é esse valor. Esse daqui eu não botei bico, nem botei entre meio. Certo. Muito bonito, inclusive, viu? Mostra o último de Parabéns. novo, Messia, para a gente ver. Qual? O pano de O prato? último primeiro, novamente. Esse Ah, daqui? tá. Isso. Sobe um pouquinho mais. Quer ter uma visão. Aí. Pronto. Aí esse Ótimo. daqui é o pano de prato, xadrez, ó. Que é a Hum. sacaria xadrez. Aí o Sim. pacote, ele já vem estampado. Quando compra muito, dá para fazer o pano de prato e o pano da mão com a mesma estampa, né? Porque quando compra muitos pacotes. Aí dá para fazer o pano de prato e o pano de mão. Só que esses aqui sobraram, eu comprei um pouco mais, e tem uma cliente minha que sempre compra, ela já pediu esses dois aqui. Aí eu boto do mesmo tecido uma alcinha para prender também um pano de prato, ó, né, no ganchinho. Às vezes tem gente que tem uns cortezinhos para botar o pano de prato, e eu faço assim. No caso, esse tipo de conjunto, né? Eu tenho outros panos de prato também. Tem uns que botam assim no fogão. Eu tenho bastante modelo. Porque, assim, em casa eu trabalho mais com isso. Parabéns, viu, Messi? Obrigada. Aí, do tecido tricoline, é quanto que usa por peça, hein? No caso desse paninho de mão, foram 3 metros. Certo. Aí 3 metros 3 para metros 60, para né? 60, isso, exatamente. Fica aqui 0,05 por peça, que vai gerar um custo de 1,50 por peça. Certo. Aí mais algum material para o pano de mão? Vamos adicionar a fita ou o bico para No fechar caso, 3. Ou não? Ele. os aviamentos, né? Assim, aí botamos aviamentos no geral, que é a Pronto. linha. Pronto, a gente. É uma opção também. Vamos fazer Geralmente assim, assim, vamos pegar um atalho e a gente bota geral, assim. Então vamos lá, só aviamento. Aí o tipo da embalagem vou deixar pacote. Aí a quantidade contida na embalagem. Porque aqui está em deixar aviamento por unidade. A gente pode fazer só para fita, por exemplo, utilizando os valores das fitas. Aí compra a embalagem custando quanto? E quanto vem na embalagem, sabe dizer? Da fita? Isso. A fita é barata, é 2,30. Aí eu compro o rolo com 100 metros. Então, A fita, assim, geralmente quando eu vou fazer o custo aqui, aí eu coloco, assim, 50 centavos a mais de aviamentos, aí eu incluo tudo isso, entendeu? Eu incluo linha, incluo fita, porque isso é muito barato. Assim, se for juntar tudo, aí eu boto mais ou menos 50 centavos por peça para calcular o valor, entendeu? No final. Vou fazer uma gambiarra aqui. Então, além da viagem que vai, né? O transporte que foi comprar, que voltou, né? Tem que também colocar isso. É que isso é em outro lugar que a gente vai colocar.
Isso, Sim, exatamente. A gente considera isso, mas é porque o transporte ele não vai variar de acordo com a quantidade do pedido. Eu só dou organizando, né? A pessoa só dá uma viagem e compra tudo de uma vez. Então, Messia, aqui eu fiz uma gambiarra, coloquei o preço por metro R$ 1 e coloquei que usa 0,5 metros por pé. certo. E vamos deixar só esse, só para a gente ter uma visão mais Sim, sim, não, eu geral estou entendendo que é e a mais gente para avançar nas outras etapas. Que aí que Isso, vocês aí nos empreendimentos podem fazer com mais calma, mas ó, o custo variável deu 408 isso. daquilo que a gente estimou. Bacana. Vamos lá para o valor de trabalho. Aí não sei se você tem alguma estimativa de valor da hora de trabalho, Messia, ou a gente considera o mesmo valor do exemplo anterior. O que você acha? Pode botar o mesmo valor do anterior, mas geralmente assim, eu faço por hora do salário mínimo mesmo, mas eu vou aumentar depois das aulas. Por hora do salário mínimo, você tá saindo quanto para você? Para a gente verificar aqui. Não, eu não estou aqui, deixa eu pegar meu caderno aqui de pedido, ver se eu encontro aqui quando eu botei. Não, mas bote aí para ver, Tá. porque eu estou querendo, no caso, eu vou fazer, como vocês estão dizendo assim, estimar um salário maior, né? Uhum. Ó, a hora do salário mínimo vai dar cerca ali de, considerando, tipo, alguém que trabalha 40 a 44 horas semanais, vai dar ali em média uns entre 9 e 10 reais, sabe? Então vamos botar como é uma mão de obra especializada, né? Não é todo mundo que faz esse serviço. Então vamos deixar aqui por volta dos Sim. 15, 18 que a gente usou. Sim, e fica um trabalho único, viu? Não fica nem igual. Vou deixar 18, mesmo valor do anterior, do exemplo. Então aqui o custo total do trabalho, R$ 180, que seria a sua remuneração. Isso para o pano de prato e para o pano de mão, 450. Certo, vamos lá. Depreciação, envolve alguma depreciação, algum equipamento que se acaba com o tempo? A máquina, né? A máquina de costura. Ah, eu tinha pulado sem querer, que o mouse está dando 2 cliques às vezes. Mas minha máquina de costura já passou do tempo dos 10 anos, já está com 11 anos já. Está aqui firme e forte. Eita. Mas ela está inteira? Está firme e forte, boa toda. Estou precisando fazer uma manutençãozinha. Você lembra quando você pagou por ela? Em 2015, eu paguei R$ 587. 587, vamos considerar 10 anos. E hoje, você acha que ela vale quanto, por exemplo? Não sei. Se ela tá boa, ela vai vender por 600. Ei, não Nossa, teve mudou depreciação, muito os não, valores, aí, né? pra Porque Sandra hoje não as teve máquinas... Mudou bastante, porque hoje as máquinas estão... Não, a minha é uma da Brother. É uma máquina muito boa, resistente e tal. É muito difícil quebrar alguma coisa. O pedal dela é que acabou a garantia, né? 11 anos já, e eu estou precisando trocar, mas ela está perfeita. Uma máquina dessa hoje em dia é muito cara. Está quase R$ 1.000 uma máquina nova. Eu andei pesquisando porque eu estou querendo comprar outra, né? Mas aí vou pegar minha Considere uns 300, porque essas máquinas elas não sofrem a questão do mercado. Elas são muito valorizadas. R$ 300, então a depreciação aqui quase que irrelevante, sabe? Desse período, como é um período pequeno ali, deu só 0,19 meses, e também a depreciação é pequena, a gente pode ver que o valor residual dela está alto, né? Porque teve uma valorização do produto, da máquina. Sim. Então, quase que irrelevante, certo? Aí aqui de energia, manutenção, pode dizer valores mensais, assim. Ou você pode colocar já direto para o período, para a gente já colocar um valor único. Que aí elas vão testando todas as opções. No caso
foram poucos dias realmente de trabalho. Ah, não, ele não preenche se for já calculado? Não, não A- tem, não faz muito sentido. é, Deixa. Põe um valor médio aí, Mércia, de energia. Mensal, Isso. aqui em casa geralmente é 100, 100 e pouco. Pronto. Então, 100 de energia, 80 de água? É mais ou menos isso. Quanto você paga Não, de mas a minha água manutenção? não dá isso tudo, porque eu acho, não dá não, isso tudo não. Dá uns R$ 60 só a 60 água. para água. Manutenção, vai ter no período? Se não, deixa zero. Não, zero. Internet? Internet eu pago 58 reais. Ai, não dá para 58. Uhum. certo. Tem Pronto. algum outro custo? Não, não. Então, vamos seguir. Imposto. Vende com imposto ou a venda? Você vendeu Não, com nota porque fiscal? não, porque ainda estou na autonomia ainda, Tá. na Pronto. informalidade. Aqui a Aí, gente não calculou, mas para quem emite nota fiscal, vai precisar colocar, tá? isso. Aí, por exemplo, Messa, você vende à vista, na maquininha. Não, esse foi à vista. Pronto, então vamos deixar tudo zerado 50%, mesmo. 50% no pedido e 50% na entrega. Tá, e se tivesse, Pessoal, mais ou tivesse menos uso de esse máquina, teria custo. cálculo, porque a gente, para fazer esses cálculos, eu vou te falar, é um quebra-cabeça medonho, viu? Cálculo por cálculo. E aí eu estou achando bem legal, porque a gente vai só colocando as informações, os números, e já vai. Isso. Uhum. Como Sandra falou na última aula, aqui é como se fosse uma calculadora, né, para facilitar o trabalho. Então, só preenche os valores É e vai E nem só. resolvendo. Eu já tentei fazer isso no Excel uma vez. Mas, assim, o Excel é meio trabalhoso, né? Dá mais trabalho. E assim, tem que ter aqueles comandos lá no final para fazer a soma e tal, né? Aí eu desisti. Aí é manual mesmo. No meu caso, Para é esse, Oi? esse pedido, você precisou fazer empréstimo? Não. Então, vamos seguir também. Calma aí, eu acho que deu 2 cliques de novo. Sabia. O mouse tá dando 2 cliques às vezes. Tem Falta. gasto com embalagem, Messia? Não, nesse não, porque a pessoa já tinha a embalagem lá E o para colocar. transporte para comprar os materiais, por exemplo? E para entregar o produto? É. Né? Você vai tudo de ônibus ou de bicicleta. Ué, mas é custo. Se É, for de bicicleta, talvez você tenha que pagar a manutenção da bicicleta. Mas se for transporte de um ônibus, tem o preço da condução. vamos pensar em ônibus, que acho que vai ser mais fácil aqui. Quantas passagens gasta? No caso, foram 4, né? 2 para ir comprar o material e 2, no caso, para entregar. Quanto a Pronto. condução aí? Tá assim que colocar R$ 5 a passagem, assim que 20 reais de transporte. Precisou divulgar o trabalho? Oi? Precisou Pagou divulgar o para trabalho? divulgar Não. material de limpeza, alguns. Isso é um material de limpeza específico para o pedido. Vamos supor que para produzir sujou muito, aí precisa comprar material de limpeza para. Precisou lavar o pano de prato? Não teve nada. Eu boto só umas gotinhas de essência. E quando é coisa de produto de bebê, eu tenho uma colôniazinha de bebê que eu boto uns pinguinhos assim na Então, põe embalagem. Mas entre outros, quanto é que você gasta na essência? Eu sei que dura, mas quanto é que você normalmente gasta? Vou botar R$ 1, eu acho. Pronto. Porque é muito pouco, né? Porque Você, quando foi comprar, precisou comer? Gastou com alimentação? não. Tá. Tá. Fundos para o grupo, no caso, para você. Você costuma separar um valor para uma reserva de emergência, algo assim? Ultimamente eu não tenho tido condições assim de separar. Tô dando. Ok. Mas ultimamente não está sobrando muito, não. Tô me organizando para comprar minha overlock, mas por enquanto tá ainda. Assim, desse Eu, pedido não teve nada, não. Para reserva, não.
Deixa R$ 10, pelo menos, de fundo, Quanto? né? Deveria, Deixa uns R$ 10 não, assim, de fundo. deveria ter pelo menos um terço aí do valor para uma reserva, né? É. Assim, Então, quer do deixar valor, mais? não, Deixa do 50, valor então. não, Aproveitar que ela se lucro, animou, deixa 50. Pronto, É vamos um deixar pedido 50. pequeno. Vamos ver se ele vai dar conta, vai dar viabilidade. Eu acho que deveria, assim, na minha opinião, né? Um terço do lucro a gente tem que guardar sempre, mas, infelizmente, na prática é diferente. Aí, empréstimo não teve, né? Não Não, precisou. Pronto, vamos Olha lá. lá. Diz que Teve- tem que ter atenção e o outro não foi viável, ó. Tá vendo como é bom simular? Pronto. oh, meu Deus! O pano de, Teve prejuízo, mulher. o pano de prato, deu um resultado positivo, mas bem pequeno. E aí, por isso que diz para ter atenção. Já o pano de mão, ficou com a margem negativa. Aí a gente tem que tentar entender o porquê isso aconteceu. Ó. Comparando aqui, o custo do trabalho do pano de prato ficou R$ 180, que é a sua remuneração para o pano de prato. O custo do trabalho para o pano de mão, como você falou, né, que ele dá mais trabalho, exige mais tempo, ficou em R$ 450. Então, e para ver, né, como é interessante, o pano de mão ele é menor, mas ele requer mais trabalho. Então, Isso, com exige mais do certeza. seu tempo. Então, tipo, você deve cobrar um valor acima, assim, um valor mais justo, né, para esse pano de mão. E Então, aí, não vai ser nem 16, vou vender por 20. O kit. Ou, porque eu não sei pronto. se Se a esse sua mão curso de obra for antes. 18. Porque E lembra tem que esse você. ponto. Vamos colocar a viabilidade no preço que você colocou. Pronto, perfeito. No Senhora. preço que você colocou real foi R$ 9, não foi? Isso, do salário mínimo, vou botar 9,50 aqui, o valor da Vamos hora. verificar como foi isso. Se a gente quiser uma remuneração maior, Ó, ainda assim não foi, ó. o pano de mão ficou no limite, quase foi. E o pano de prato ficou muito bom o resultado. Anderson, que bom você está ensinando tudo isso a gente, Anderson. E- Então, Mas veja enquanto o kit, se ele deixa positivo. pronto. No total aqui, a margem geral fica positivo. Isso porque a gente mudou lá a mão de obra, o custo da mão de obra. Vamos voltar para o Só para outro. você entender, Mércia, e as demais. O primeiro produto, que é mais fácil de fazer, ele deu realmente viabilidade. O segundo produto, ele não seria bom jogo, ele teria que ter um preço melhor. Porém, como você vende o kit, um cobre o outro. Então, aquele que está dando mais prejuízo, mas a pessoa prefere o kit, você consegue vender. Mas o ideal seria você aumentar o valor. Viu, Sandra? Eu não botei na conta porque para fazer o pano de mão, geralmente eu boto uma entretelazinha aqui para ele ficar Ainda mais tem mais material que você gasta. E tem uns que eu uso até uma entretela mais firme, que ela é um pouquinho mais cara. Eu vou começar a prestar mais atenção nesse tipo de cálculo, né? Porque realmente aqui esse pano estou tendo muito prejuízo. É bom. Aí tem algumas sugestões aqui: renegociar o preço por peça do produto, revisar materiais para reduzir os custos variáveis. Às vezes tem um fornecedor que vende material mais barato, é uma opção. Considerar não incluir esse produto no pedido. Por exemplo, se o kit, eu mudei de volta aqui, sabe o valor da hora? Eu coloquei R$ 18 na hora e no total está dando um prejuízo. Então, se não tiver nenhuma alteração, o kit não é viável. Ah, mas eu quero continuar vendendo Eita, separadamente. passou da hora já, gente. Vamos finalizar. Então, e em compras públicas, oferecer apenas os itens viáveis também é uma opção. Tipo,
não tem como mudar os valores do pano de mão para fazer ele ser viável, então eu vou passar a trabalhar só com pano de prato. Mas nesse caso aqui, pela nossa conversa, a gente viu que tem como fazer uns ajustes aqui no preço do pano de mão para fazer com que ele seja viável, certo? Certo. Aí pronto, aí, Com esse programa agora, perfeito. aí aqui, só para fechar, aqui tem a opção de gerar o relatório sintético, que vai gerar um documento, tem como você salvar esse PDF. Vou até salvar aqui para mandar para você, Obrigada. Mércia. E aí, cada vez que vocês fizerem um estudo, vocês podem baixar o documento para imprimir, analisar com calma depois, sabe? E podem ir testando. Agora, daqui para a próxima semana, por favor, tipo, podem abusar aí dessa ferramenta e fazendo os testes. E aí a gente volta a ter mais conversas sobre esses estudos na próxima semana e também a participação da Justa Trama, certo? Então, por favor, estejam presentes terça-feira. E aí nós temos duas pessoas que levantaram a mão, se quiserem falar rapidinho, porque a gente está finalizando a aula. Deixa eu ver aqui quem foram as pessoas. A Francis Mari e a Erivalda. Querem falar rapidinho? E é isso, minha gente. Mulheres levantaram sem querer, só foram para dar um parabéns. Então, Marcos, Anderson, muito obrigada pela parceria nessa parte de viabilidade. Mulheres, espero que vocês estejam gostando do programinha que a gente fez para vocês. Estamos aceitando sugestões de nome, já foi dado um aqui, né? Então, aguardamos mais sugestões. Vocês podem até levar esses nomes e sugestões lá para o chat geral do grupo, para a gente ir pensando e depois, se for o caso, até fazer votação, tá bom? Francis Mari, você quer falar alguma coisa, minha querida? Pode falar. Não. Não? Então tá. Tchau, minha gente, muito obrigada, então. Uma Tchau, boa noite, pessoal. até a próxima terça. Muito obrigado, bom fim de semana, até terça. Boa noite. Boa noite.